a mais uma videoaula do canal Supera na nossa playlist de termodinâmica. Dessa vez, meu querido e minha querida, gravando aí a aula de número 4. A aula de número 4 que vai abordar a transformação isovolumétrica. Tá? Na aula 1 a gente fez a introdução, na aula 2 a gente já entrou na transformação isotérmica, na aula 3 a gente abordou a transformação isobárica e agora a gente vai para a transformação isovolumétrica, tá? Então, quem não assistiu ainda às outras aulas, eu aconselho que você assista aí às outras aulas para que a gente possa ter uma sequência lógica do conteúdo para que você possa entender melhor, tá? Então, com muita calma, muita tranquilidade, vai fazendo as suas anotações, pausa o vídeo, lê, não entendeu, volta o vídeo novamente para que você possa compreender e assimilar o conteúdo o máximo possível, tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando a você que nós temos as transformações isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante. E agora nós temos a isovolumétrica. Então a gente viu que nós temos 3 variáveis de estado que pode fazer com que aconteça uma transformação, desde que essas variáveis de estado elas se alterem, se modifiquem: volume, pressão e temperatura. Então, na transformação isovolumétrica é quando nós temos o volume constante. Ou seja, a transformação isovolumétrica é chamada de isovolumétrica quando o volume do gás, de uma substância, esse volume ele vai permanecer constante. Tá? Olha no exemplo aqui, ó. Nós temos aqui 2 situações, uma situação A e uma situação B. Veja que nós temos um êmbolo móvel aqui, nós temos aqui dentro uma certa quantidade de gás e nós temos aqui uma fonte de calor, que no caso é uma chama, né? Então, se a gente for fazer uma análise da situação A para a situação B, em termos de volume, o volume é o mesmo, tá? O volume aqui, da substância, o volume aqui do gás, ele não está se alterando, ele permanece constante. Mas a chama muda, ó. Veja que nessa situação A, eu tenho um pouco de chama, ou seja, a quantidade de calor fornecida a esse recipiente é pequena. Veja que na situação B, a quantidade de calor fornecida a esse outro recipiente aqui já é maior, mas o volume permanece constante. Então, para essa situação aqui acontecer, se o volume é constante e a fonte de calor aumentou, aqui dentro está existindo uma grande quantidade de agitação de partículas. Lembra, meu querido, que quanto maior for a temperatura, maior a agitação de partículas em um corpo. Então, nesse caso aqui, a temperatura está se elevando, então a agitação de partículas também está se elevando. E essa agitação de partículas, com uma alta intensidade, vai fazer com que a pressão interna do recipiente aumente. A pressão interna do recipiente aumente. Então, na transformação isovolumétrica, o volume permanece constante, porém, a pressão ela vai variar em função da temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior é a pressão interna. Quanto menor a temperatura, menor também vai ser a pressão interna. Quer ver um exemplo prático sobre isso daí? Uma panela de pressão. O que acontece na panela de pressão? Você coloca o alimento, coloca a água, fecha ela, né? Deixa ela vedada ali para não sair nenhum gás, nenhum líquido. E aí coloca no forno. Com o passar do tempo, a gente percebe que tem uma válvula de escape na panela de pressão que ela vai subir. Ela vai subir e vai fazer com que a pressão interna diminua. Mas por que acontece aquilo ali? Aquilo acontece porque o volume da panela permanece constante, ou seja, a mesma quantidade de algo que tem ali, a mesma quantidade de alimento vai permanecer constante ali. A panela ela vai se dilatar, mas é muito pouco, microscopicamente a gente pode ver isso daí. Então, o volume da panela permanece constante, mas a temperatura interna está aumentando. Isso quer dizer que a pressão interna também vai aumentar. E com essa pressão interna aumentando, vai chegar um momento em que essa pressão ela vai ser tão grande lá da panela que aquela válvulazinha de escape ela vai subir e vai sair a pressão interna. O que acontece com algumas panelas que não são bem fabricadas
ou que está com algum problema? Acontece que, neste caso, aquela válvula de escape ela não vai subir, ela pode estar travada, e nesse momento a panela corre o risco de explodir. A gente já viu alguns casos, algumas reportagens, que a panela de pressão ela explodiu. Explodiu porque não teve por onde sair, essa pressão interna acumulada. E aí, esse recipiente aqui, ele não é forte o suficiente para aguentar um alto nível de pressão, tá? Então, essa daí é a nossa transformação isovolumétrica, ok? Vamos fazer uma análise aqui por meio de gráficos, né? Como é que ficaria, então, essa transformação? Ora, nós teríamos aqui uma pressão e nós teríamos aqui uma temperatura, né? Porque a gente sabe que o volume é constante. Então, a pressão vai variar em função da temperatura. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma temperatura inicial e nós teríamos uma temperatura final. Lembre-se que para que haja uma transformação, uma das variáveis de estado tem que ser modificada. Aqui nós teríamos uma pressão inicial e aqui nós teríamos uma pressão final. Professor, como é que você sabe que aqui é P1 e aqui é T1? Porque estão mais próximos do zero, né? Então é T1, que está mais distante é T2, que é uma temperatura final. Temperatura inicial, temperatura final. Mais próximo do zero aqui, ó, pressão inicial, mais distante do zero, pressão final. Tá? Bem, neste caso, quando eu tiver com uma temperatura pequena, olhe os enunciados, né? Isso daqui é uma dedução, isso daqui é uma definição. Quando a nossa temperatura for pequena, o que acontece com a pressão? Menor temperatura, menor pressão. Então, P1 está ligado para T1 está ligado para P1. Tá? O que acontece quando a temperatura aumentar? Maior temperatura, maior pressão. Então, P2 vai estar ligado para T2. E aqui nós podemos traçar, pessoal, uma reta diagonal. E essa reta diagonal, ela representa, aí no caso, a simbologia do gráfico, ou seja, isso daqui representa uma transformação isovolumétrica, tá? A setazinha para cima, ó, se vocês perceberem aqui, ó, a seta para cima indica que eu saio de T1 e vou para T2. Pode ter situações que essa seta ela esteja invertida. Se a seta estiver para baixo, isso indica que eu saio de T2 e vou para T1. O que isso implica? Isso implica dizer o seguinte, eu estou numa temperatura baixa e vou para uma temperatura alta. Seta invertida. Eu estaria em uma temperatura alta e iria para uma temperatura baixa. Tá? Essa seta vai indicar isso daí. Ok? Então, neste caso, nós podemos chegar pela questão aqui da dedução na seguinte equação, né? Como é que eu posso calcular T1, T2? Como é que eu posso calcular P1, P2? Veja que isso daqui não é inversamente proporcional, é proporcional. Se um cresce, o outro também cresce. Então, é uma grandeza proporcional. Então, neste caso, nós temos que a pressão inicial dividida pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividida pela temperatura final, tá? Então, esta daqui é a nossa equação da transformação isovolumétrica. A nossa transformação isovolumétrica. Vamos aplicar. Exemplo. Esse exemplo aqui é da Universidade Estadual do Paraná. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius. Pessoal, muito importante relembrar que, a partir de agora, na termodinâmica, todas as temperaturas devem ser dadas em Kelvin. Então, para efeito, eu tenho que transformar, está em graus Celsius. Exercendo uma pressão de 760 mmHg.
Professor, o que é mm? É milímetros de mercúrio. Pessoal, essa unidade aqui ela é uma unidade utilizada para medir pressão arterial. Quando a gente sente um mal-estar, que a gente vai em um posto de saúde, em algum ambiente hospitalar, uma das primeiras coisas que eles fazem é verificar a temperatura e fazer a medição da nossa pressão arterial. Então, a nossa pressão arterial, que eles falam, tá 12 por 8, tá 14 por 8, tá 11 por 10, essa pressão ela é dada em mmHg, que é milímetros de mercúrio. Tá? Então, essa unidade de medida aqui é uma unidade muito utilizada em questão de pressão arterial. Após aquecido, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atm. Então, veja, nessa temperatura, 27 graus Celsius, eu tinha 760 mmHg. Aconteceu aí um aquecimento e a minha nova pressão foi de 2 atm. Veja que nessa questão eu tenho uma pressão em atm e a outra pressão em 760. Então eu tenho que deixar todas em uma mesma pressão. Ou eu transformo mmHg em atm, ou eu transformo atm em mmHg. Tá? Professor, como é que a gente pode fazer isso? Aí eu posso te dar uma informação muito importante. Ó. 1 atm é o equivalente a 760 mmHg. Tá? 1 atm é 760 mmHg. Muito importante isso daqui. Faça essa anotação, porque aí você pode utilizar a regra de 3, né, o meio pelos extremos, e encontrar o valor ou em mmHg ou em atm. Ok? Dando continuidade aí. Qual o valor da temperatura? Então, ele quer saber T2 para se chegar a esse volume. Veja o gráfico abaixo. Aí a questão fornece esse gráfico. Ó, né? A questão fornece esse gráfico aí. Então, nesse caso aí, nós temos aqui a pressão, mmHg. Ó. Nós vamos ter aqui 760. E a questão já fala que, neste caso aqui, vamos fazer a leitura nos dados. Vamos fazer aqui a leitura da questão por meio dos dados. A questão fala que a pressão inicial P1 é 760, está no gráfico e está no enunciado da questão. Então, 760 milímetros de mercúrio. Ok, essa é a pressão. Tá? Quando eu tiver nessa pressão, qual é a minha temperatura inicial? Professor, a questão fala que é 27 graus Celsius. Aí você falou que é para transformar em Kelvin. Só que se você analisar o gráfico, ó, eu tenho aqui 300, que é a temperatura. Esse 300 aqui já é o valor de 27 graus Celsius transformado em Kelvin. Então, o gráfico já fez essa transformação para simplificar. Então, eu não vou precisar fazer o cálculo, eu já tenho aqui. Ó, 300. K, né? Ok? E aí agora a gente vai para a nossa P2. Quem é a nossa P2? Ó, olha o gráfico aqui, ó. P1, P2 aqui está em cima. Então P2 é 1520. Mas a questão fala que P2 é 2 atm. Mas o gráfico já fez a conversão para mmHg. Então P2 nesse caso é 1520. Quem é T2? T2 é a temperatura final que a questão quer que a gente encontre. Né? Esse daí é o valor de Q2. Tranquilo? Então vamos lá. Encontrar T2. Usando a regra aqui, ó. P1, T1, P2, T2. P1, 760 dividido por 300 vai ser igual a P2, 1520 dividido por T2, que é o valor que eu preciso encontrar, certo? Então, neste caso aqui, ó, eu vou ter
meio para os extremos. 760 vezes T2. 760 T2 é igual a 300 vezes 1520. Pessoal, para ser mais rápido, eu já fiz o cálculo, só vou dar uma conferida aqui. Vai dar 456 mil, tá? 300 vezes 1520 dá 456 mil. Então, o que é que eu tenho agora? T2, eu vou isolar T2, vai ser igual a 456 mil dividido por, quem está multiplicando, passa dividindo, né? Dividido por 760. Então, 456 mil dividido por 760 vai dar 600K. Ok? Vai dar 600K. Então, a minha temperatura final é 600 Kelvin. Tá? Daria para fazer essa questão aqui, se você vai fazer um vestibular, pega uma questão como essa, daria para a gente utilizar uma dedução aqui, tranquilo? Que dedução seria essa, professor? Veja o seguinte, ó. O que foi que aconteceu com a pressão? A gente sabe que 760 é 1 atm. Então, eu saí de 1 atm e fui para 2. A pressão dobrou. A pressão dobra. Sai de 760, que é 1 atm, e vai para 2 atm. Sai de 1 atm e vai para 2 atm. Dobrou. Então, como é algo proporcional, se a pressão dobra, a temperatura também dobra. Então, se a temperatura aqui era 300, o dobro de 300 é 600. Tá? Então, em questão lógica, na questão aqui de dedução, daria para a gente fazer a resolução dessa questão. Seria bem mais rápido e você ganharia tempo nos vestibulares, nas questões aí de Enem ou de algum vestibular específico da vida. Tranquilo? Então é isso, meu querido, minha querida. Essa é a aula de transformação isovolumétrica. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito ainda no canal, inscreva no canal. Curte aí para dar uma força no nosso vídeo. Espero você na próxima videoaula. Valeu!